que é um extrato ácido? Eu acabei chamando de extrato ácido por quê? Porque o líquido extrator que eu uso, né? Porque vamos pensar assim, voltando um pouco. Extrato ácido, para fazer um extrato, eu vou ter que fazer por maceração. Só que vai ser uma maceração concentrada, porque eu quero obter um extrato. Um extrato é algo concentrado. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu expliquei na maceração de pegar um sólido, um líquido extrator, juntar os dois, para que esse líquido extraia desse sólido ali a cor, sabor, aroma, nutrientes, só que eu quero fazer ele concentrado, né? Então, é um líquido concentrado. E por que é um extrato ácido? Porque o meu líquido extrator é a própria kombucha, é F1 pronto ou starter, como você preferir chamar. Então, você vai utilizar a kombucha para fazer essa extração concentrada. Então, por que a kombucha, né? Vamos voltar mais um pouco, que eu estou muito acelerada aqui. Então, por que a kombucha? Porque ela tem um pH ácido, certo? Beleza. Porque chega ali em 3,2, 3,5 a gente colhe e vai utilizar. Esse pH ácido ele vai servir para dois fatores nesse extrato. Primeiro, porque muitos nutrientes, muitas cores, aromas acabam sendo extraídos muito melhores quando se tem um ambiente ácido com pH baixo do que, por exemplo, na água que vai ter um pH neutro. Então, ele é um líquido extrator mais poderoso, vamos dizer assim, ele tem um poder de extração maior, ele vai conseguir extrair muito melhor do que a água fria, quando a gente faz, por exemplo, um cold brew, comparando, né? Então, ele acaba extraindo muito mais. E segundo fator é que por ter o pH baixo, ser ácido, ele tem um fator conservante. E fora isso, ele tem os próprios conservantes que são produzidos pelos micro-organismos. O que significa que eu vou produzir esse extrato ácido e vou ter ele lá na minha geladeira por 1 até 3 meses ou até mais para eu utilizar na minha kombucha. Então, ele é super vantajoso porque você faz uma quantidade e você tem lá. Eu gosto muito de fazer garrafinhas, sabe aquelas garrafinhas de leite de coco que são pequenininhas, aquelas que tem a tampinha de rosquear mesmo, sabe? Então eu sempre compro leite de coco assim e guardo essas garrafinhas de vidro porque eu sanitizo elas e guardo meus extratos ali, porque daí não ocupa tanto volume na geladeira, como eles são super concentrados, uma garrafinha dessa é super suficiente para você ter, dá para vários lotes de kombucha, dependendo da quantidade que você vai produzir. E você tendo vários, né, você já dá para imaginar como dá para criar, né, que nem ter ali, você vai fazer um quadro e você ter N cores de tintas para você pintar, é mais ou menos a mesma coisa com esses extratos. Então, você faz ali esses extratos super concentrados, que eu já vou explicar como fazer, e você tem esses extratos que permanecem, né, com uma validade maior justamente por serem extratos ácidos da kombucha. Então, por isso que eu chamo eles de extratos ácidos. Eu acho que facilita o entendimento. Então, ele é ideal para quê? Você pode fazer esses extratos ácidos com tudo que você imaginar. Então, frutas frescas, frutas secas, especiarias, raízes, pós, como por exemplo espirulina, clorela, cúrcuma em pó, que mais? Canela em pó, beterraba em pó, tudo que vocês imaginarem que é em pó, café em pó, tudo vocês podem fazer com essa técnica também, tá? Ela é muito prática, porque sim, você vai ter aquele trabalho de fazer, mas nem é tão trabalhoso assim, você pode fazer vários extratos, às vezes num dia só eu faço vários assim para ter. Ela vai ter a maior estabilidade, como eu falei, do que os outros extratos usando água como solvente, porque se você usa água como solvente, além do pH neutro, a água não tem nenhuma propriedade ali antimicrobiana, então vai durar o quê? Uma semana no máximo na geladeira, tá? E ainda assim pode ter uma contaminação ali. Vai ter menor, na kombucha final, né, que você vai utilizar esse extrato ácido, ela vai ficar extremamente límpida, porque ele não vai carrear pó, não vai carrear fibra, não vai carrear nada, ele fica um extrato bem límpido mesmo, ele reduz muito a chance de você ter off flavor na tua kombucha, e deixa eu ver o que mais, também a viscosidade também você não vai ter problemas, porque normalmente não vai ter ali muita pectina do que você utilizar. Então, é isso, tá? E como que você faz esse extrato ácido? É muito, muito, muito simples. Eu gosto de utilizar uma coisa que todo mundo tem em casa aí, que são aqueles potes, né, de palmito, de pepino. Então, pega, sanitiza, lembre sempre de sanitizar, tá? Eu faço sanitização com álcool 70 mesmo. Então, faz a sanitização do teu vidro para você poder fazer a tua maceração concentrada. Aí, você coloca lá, por exemplo, deixa eu ver o que eu pus de exemplo aqui. Você pode utilizar, vamos usar o gengibre, por exemplo. Você coloca lá, sei lá, 100, 150 gramas de gengibre ralada. E daí você vai colocar ali 300 ml da tua F1, da tua kombucha pronta.
tampa com a tampa mesmo, tá? Daí não é com pano, não é com papel, porque vai para a geladeira. E você vai deixar na geladeira macerando ali de 5 a 7 dias. Aí já é um período maior, que é para ele fazer uma extração bem intensa mesmo. Aí depois disso você vai passar na peneira e daí vai tirar, né, todos esses resíduos que ficam ali e vai utilizar esse líquido. Aí esse líquido eu passo para aquelas garrafinhas lá de água de leite de coco, que eu gosto, também sanitizadas, e daí sim tá lá na geladeira e eu faço a utilização delas. Para pós, você tem que se atentar ao seguinte: esses pós como espirulina, clorela, canela em pó, beterraba em pó, que não são solúveis. Solúveis é quando ele se dissolve, né, ali no líquido, que nem o leite em pó você prepara, nem todo leite em pó, né, tem uns que não são tão solúveis assim, mas você prepara ali e ele se dissolve completamente. Já esses pós, não. Então você vai fazer esse preparo e daí todo dia você vai dar uma agitada. E no último dia você não agita, para que ele decante. Então vai ficar assim, vai ficar o pó no fundo e em cima vai ficar o líquido. O líquido com tudo que se extraiu ali, de aroma, sabor, cor, seja o que for. Aí você tenta verter com o máximo de cuidado para não trazer tanto os líquidos ali, os sólidos que estão no fundo, né, que é o pó. E se precisar, você pode passar num voal ou até num filtro de papel, daqueles de café mesmo, você pode passar para ele ficar bem límpido, tá? Então os pós tem esse quesito que ele vai ficar sedimentado e você tem que tirar com cuidado.